Oi meninas, tudo bem com vocês? Como é que tá aí? Tudo certinho? Hoje eu vim aqui de novo porque eu quero falar com vocês uma continuação um pouco do que eu falei no último vídeo sobre a gente dar um olhar para nós mesmos, né? Nos vermos além do espelho. Tava pensando, né? Analisando as coisas e percebendo que realmente tem a ver com nós mesmos, tudo na vida, né? Tava ouvindo falar sobre o choro, né? A gente é chorão, né? Porque, sei lá, quantas vezes a gente já se pegou em momentos de choro, né? Choro no banheiro, choro em lugares secretos, choro por dor, choro por dores internas e lágrimas, né? E ouvindo uma pregação, um sermão, uma pregação, como você quiser interpretar, do Luciano Subirá. Ele é uma pessoa muito espiritual, ele fala muito sobre isso. Nossa, eu acho ele assim 10, né? As coisas que ele ensina, gente, é legal. Ele tem uma maneira de contar, mas com muita vivência, sabe? Ele tem muita coisa que aconteceu com ele, experiências que ele tem pela fé, com Deus, né? Que ele tem. E ele falando dessas experiências dele, e cada vez que ele conta uma história, ele conta uma experiência, uma experiência, uma experiência. E ele estava contando sobre estados, né, de como que a gente pode estar. Nós, geralmente, a gente interpreta a nossa vida por circunstâncias, né? O que a gente vive? Para que a gente vive? Você lembra que eu falei no outro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, sobre você olhar nas entrelinhas, né? Você prestar atenção no que é dito, de como é falado sobre você. E olhar pra si mesmo pra poder mudar a história, né? Porque é aquele negócio, muda você e aí o que vem até você, você recebe de forma diferente. Esse é um fato. E aí, pra ser mais objetiva, eu já me peguei, gente, muitas vezes na minha vida chorando. Várias vezes. Teve vezes que, olha, muitas delas sempre sentindo pena de mim mesma. Tanto que quando eu ia fazer minhas orações, né, antes de eu ter esse momento de virada, essa virada de chave na minha vida, eu sempre falava sobre mim mesma. Minhas orações era choro em ranger de dentes. Não literalmente, mas eu chorava muito sobre por que que isso tá acontecendo comigo? Eu tentei tanto aquilo, por que que não deu certo? Nossa, eu investi tanto, trabalhei tanto por isso. Por que que aconteceu? Por que aquela pessoa fez assim? Senhor Deus, eu queria tanto isso. Faz pra mim. Deus, por que que eu tô doente? Ou por que isso, por que aquilo? Orações, né? Que eu fazia antes. Eu não tô dizendo que você faça. Mas muitas pessoas fazem. E a gente só muda a maneira de chorar quando a gente abre os olhos. Entende? É o mesmo do vídeo anterior. E eu chorava. Eu chorava por tudo menos por temor. E existe uma grande diferença. Em Salmos, Davi, ele chora na presença do Senhor. E em um dos Salmos ele fala que o choro dele... Aliás, Salmos é um livro muito bom para ler. Acho que todo mundo lê Salmos, né? Quem crê na Bíblia, que a Bíblia é um manual para nossa vida. E os Salmos fala que ele chora e Deus vem e recolhe a lágrimas. Em Malaquias, o Deus fala pro povo que pode chorar o quanto for, que ele não vai receber. E Deus recebe a oração e diz que oração com lágrimas, esse coração quebrantado, ele recebe mais, tal. Mas vamos interpretar esse coração quebrantado. Não adianta. Muitas vezes na vida nós vamos chorar por pena de nós mesmos. E não é só sobre oração para Deus, é sobre choros de significância. Olha a grande diferença. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Senhor, ou a maneira como você vai orar, você vai rezar, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Pai, quero te agradecer por tudo que você tem feito, mas, Senhor Deus, o Senhor viu, Pai, meu carro tá ruim, preciso tanto de um carro novo, o que tá acontecendo, por que tá assim? Senhor, aquela pessoa me magoou, o Senhor viu o que ela fez comigo, porque foi assim, por que isso acontece comigo? Ou às vezes no chuveiro, por que isso foi assim? Como que isso aconteceu? Por que isso tá acontecendo? Eu sempre tento, eu trabalho tanto, por que que não veio isso pra mim? Oh Deus, o que que eu tenho que fazer? Blá, blá. Esse é um choro. Olha o outro choro. Senhor Deus, me perdoe pela minha ignorância tão grande de não entender a sua vontade para mim. Me perdoe
Eu choro hoje de tristeza, que meu coração está triste por eu não obedecer ao Senhor, as coisas que o Senhor tem falado na minha vida. Ah, Deus, que vergonha eu tenho de meu filho estar desse jeito, que vergonha eu tenho porque eu não ouvi a sua voz e cometi erros no meu procedimento de vida. Cometi erros na maneira de falar, me perdoe pela minha maneira de agir, pela minha maneira de falar, pelo meu jeito de me vestir, me perdoe por tanto tempo eu ter perdido esse tempo com o Senhor, me perdoe porque sei que não recebo as coisas, porque não sei andar no centro da tua vontade. Essa é uma oração diferente, é um choro diferente. Esse é o choro de arrependimento. O outro choro é o choro de ai, coitadinha de mim. Sabe, pena de si mesmo? Tem diferenças, muita diferença. Um outro exemplo, já reparou assim, vamos dar um exemplo, uma pessoa morre na tua família, mas ao mesmo tempo nasce uma criança. Você não vai deixar de sofrer o luto porque a criança nasceu, mas você não vai deixar de ficar feliz e alegre por causa do nenê que nasceu. Seu neto, seu filho, né? Você vai continuar triste olhando pra criança, ai que triste. Não, você vai olhar, vai estar alegre. E vai sofrer o luto também na tristeza. Entende? Porque não é sobre as circunstâncias, é como você está. As circunstâncias são baseadas em coisas mecânicas. Tudo que é mecânico é circunstância. É trabalho, bens, comprar, ter. Vocês já repararam que hoje tá uma moda, né? Ai, eu quero ter boca. Ai, eu quero um botox. O meu cabelo. Tem pessoas que mexem demais no cabelo. Tem pessoas que mexem demais na casa. Nunca tá satisfeito com o que faz. Roupa. Isso, eu posso falar porque eu já fui assim. Eu tô melhorando. Tá sempre atrás de alguma coisa. Por quê? Porque não vive pelas coisas naturais, vivem pelas coisas mecânicas. E as coisas mecânicas não trazem satisfação. Você pode passar uma vida inteira, não é injusto, não é errado que você trabalhe e crie as tuas coisas. Mas aonde está depositada a tua alegria? Se a tua alegria está depositada em tempos de satisfação com comprar, ou fazer, ou ter, ou se olhar, ou uma roupa, ou uma estética, ou cabelo, a satisfação não vai vir nunca. Porque isso não dura. Isso passa. Agora, as coisas naturais, elas duram. Raramente uma pessoa vai na beira da praia, vê o mar, um dia lindo, uma manhã maravilhosa, um pôr do sol, um nascer do sol, e não se sente bem. Raramente você vê uma flor, um jardim lindo e não se sente bem. Você já reparou que tudo que é natural, que nos conecta com a natureza, que é da onde nós viemos, nos traz alegrias sinceras. Porque elas não são momentâneas, elas estão lá independente do teu estado, por causa das circunstâncias. É o que acontece com o nascimento, é o que acontece com a morte. Por mais que você tenha perca ou ganhos, a tua esperança e a tua alegria que se mantém constante não está depositada nessas circunstâncias, nas coisas naturais. Deus nos conecta ao natural. E isso só acontece conosco quando a gente tem um olhar para nós mesmos. Quando você consegue se ver, você consegue entender que você não é um ser que consegue viver longe do seu Criador. E para viver perto do seu Criador, só tem um jeito: Jesus. Ele veio para isso. Creia você ou não, isso é verdade. Queira você aceitar ou não, é a verdade. Tudo acaba em sentimento, tudo acaba sobre a pessoa, psicologia, terapia, é sempre sobre você olhar para dentro. E se você olhar para dentro e não achar nada, como que vai ser? Sabe, quando eu me converti, eu comecei a ver as coisas de forma real. Eu era cega, não tinha olhos e não via. Esses tempos eu estava perto de uma mulher, ela falou pra mim que ela era ateu. E ela disse, mas como que você pode crer? Eu sou ateia, eu não acredito e tal, tal. Primeiro que pra mim, a teologia, a Bíblia em si, ela organiza a vida. Tudo que se trata de teologia é sobre ordem, organização, educação, decência, respeito, tem tudo a ver com a teologia. Aliás, a história é a teologia, né? A história da vida, de tudo onde vem. E ela perguntou, mas como que você crê? Daí eu disse pra ela que depois que eu me reconheci, eu comecei a ter coragem, porque tem que ser corajoso para se enxergar. E para me ver, eu comecei a viver pelo que eu não consigo tocar.
sabe? Amor é um sentimento, você não consegue tocar. Você só sabe que ele existe por causa das suas ações conectadas com o natural. Porque para você dar amor, você precisa estar cheia de amor. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. E Jesus é o próprio amor. Para você, e tô falando de forma sincera, gente, porque eu dava, mas eu dava mecanicamente, sabe? Respirar, você não consegue pegar o ar. O mar, a brisa, você não consegue pegar. A Bíblia fala sobre o choro que dura uma noite, a alegria vem de manhã. E é relacionado a essas coisas, né? Não importa o que aconteça, você está afirmado em algo maior que a tua tristeza momentânea das coisas da terra. Eu tinha gravado antes um vídeo e aí o meu vizinho ligou a VAP e ficou um barulhão. E daí eu falei assim, será que eu posto? Mas ficou um ecoar de uma coisa mecânica dentro de algo natural. Gente, eu não sou perfeita. A minha alegria verdadeira, ela vem das coisas naturais. Depois que eu comecei a desprender-me das mecânicas, eu vivo muito melhor, tenho vivido muito melhor. Tem tudo sido muito melhor na minha vida. Deus, ele nos tira das trevas quando a gente sai da ignorância. Porque escuridão é não conhecer, né? Eu estou cego porque eu não conheço. E o conhecimento, ele nos tira da escuridão, nos tira da cegueira, né? E a luz, que é a alegria constante, apesar do choro que dura uma noite, ela vem quando você abre seus olhos, como eu disse no vídeo anterior. E não tem como você ficar triste mais. Eu tô dizendo que você não vai chorar, como eu disse. Você perde alguém, você vai chorar. Nasce alguém, você vai estar alegre. Mas a tua vida não depende dessas circunstâncias. Ela depende de um ser maior. Então, quando você conseguir mudar essa oração, essa prece, ou a maneira como você quer falar com o teu Criador, vendo que tudo que ele fez para você é certo. Mas quando você não se vê, você não consegue agir de forma que te favoreça, aí você vai ver como que tua história vai começar a mudar. Ai, gente, fica muito mais leve. Não é mais pesado. Eu queria, assim, sabe, tentar explicar de uma forma que eu conseguisse que você sentisse o que eu sinto quando eu falo isso. É como se você se libertasse, assim, abriu tá livre. Só que é uma liberdade que não se relaciona aqui, porque não é aqui que eu vou receber as minhas recompensas. As minhas recompensas não estão ligadas a esse lugar aqui, ao meu sofá, ao meu tal, o que eu compro, o que eu vejo, o que eu falo, o meu cabelo, isso é reflexo, isso acontece naturalmente. Eu estar melhor comigo, estar mais bonita, eu estar mais satisfeita com menos do que mais, ver a qualidade das coisas, não a quantidade. Por quê? Porque eu mudei. Então, automaticamente, eu recebo de forma diferente. E, gente, é muito bom. Eu tô muito alegre e feliz de poder fazer esses vídeos aqui pra falar com vocês, sabe? Deus tem me falado muito a respeito de liberdade. E a liberdade em Cristo não é essa que o mundo prega. Ser livre, poder fazer o que se quer, não é liberdade. Liberdade é poder dizer não para aquilo que não lhe convém. É poder não precisar provar para alguém que você pode estar, no caso de nós mulheres, se expondo. Eu posso me expor porque eu sou dona de mim. Isso é liberdade? Liberdade não é isso. Liberdade é se olhar e ver o quanto você vale. E que tudo que é valioso está bem guardado. Bem guardado. Eu não vejo coisas expostas que são de grande valor. Pode um ladrão roubar. Geralmente estão em vidros temperados, né? Coisas arqueologias, coisas antigas que têm muito valor, estão fechadas 7 chaves, um quadro muito valioso, quase ninguém pode encostar. E aí o que é mais valioso, feito pelo Pai Celestial,
que depois a gente se separar dele, ele ainda dá a chance de mandar o filho dele pra gente voltar a ter conexão, voltar pra casa do pai, né? A gente olha para esse templo, esse corpo, onde é para habitar um ser santo, e fala, né, eu posso o que eu quero. E exponha, não somente nós mulheres, os homens também. Não se valorizam mais. Não se valorizam como chefe de família, não se valorizam como homens, masculinidade foi por água abaixo. Não é culpa só de um nem de outro, gente. É nossa, é do feminino, do masculino. É nossa, nós temos que ver quem somos em Cristo. Eu digo que estava falando com a minha avó hoje, que ninguém trai ninguém se sabe que tem um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Daí pronto, eis a liberdade. Você não vai trair o teu próximo e nem você mesmo. Sabe que Deus está te vendo e tudo que Ele te oferece é o melhor. Já ficou longuíssimo esse vídeo, então eu vou dizendo tchau aqui por aqui. Falar que quero muito desejar vocês bênçãos do Pai, que a conexão volte, que o teu choro comece a ser um choro de arrependimento, não um choro de pena de si mesmo. Renove-se, muda a tua história, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e lembre-se, que tal hoje fazer uma oração de choro de arrependimento? Reconhecer que no fim das contas, a escolha sempre foi sua. Até mais!